E pensando nessa situação de currículo, eu e uma amiga, nós fomos desafiadas a construir um livro, que é esse Andando com Jesus, que vocês podem encontrar lá na livraria ali embaixo, que eu acho que deve estar lá para vender, não vi lá, mas é esse livro aqui que eu posso passar para vocês darem uma olhada. Esse aqui, o meu, já está tudo meio escrito também, tá? Então, como a gente pensou esse currículo? Um currículo que atendesse crianças de pré-escola, assim, começando a entender uma coisinha ou outra de lápis e mão, 6 anos, até 9, 10 anos. Então, atende essa faixa. Para 1 ano de trabalho. Então, tem 48 histórias, 6 do Velho, 5 do Novo, 1 sobre a Bíblia, e tem 48 histórias. Tem músicas, tem atividades ali dentro. E a gente construiu o pedagógico desse livro em cima disso que eu falei para vocês aqui, da aprendizagem mediada, dos critérios, da seleção de temas, da tradução de conceitos. Então, alguns conceitos se repetem nas histórias, conceito de pecado, conceito de salvação, conceito de alguns valores. A gente vai repetindo em histórias de uma forma diferente para que a criança vá se defrontando com isso. Os personagens são 2 crianças, o Beto e a Nina, e uma avó. Então, às vezes, o Beto e a Nina estão conversando com a avó, e a avó está brincando com eles e trabalhando, e às vezes eles entram na história e eles participam como ouvintes ou alguém de lado vendo a história acontecer. Essa construção pedagógica, nós fizemos assim, a parte bíblica, que são os princípios da unidade. Cada unidade tem um objetivo, tem um foco e tem atributos, tem coisas que nós vamos estar trabalhando com a criança. Os atributos é uma exploração pedagógica do tema e interdisciplinaridade. A nossa ideia foi atender escola, algum trabalho com escola, trabalho na igreja e os pais fazerem com os filhos em casa. Então, tem atividades dentro do assunto, por exemplo, dentro da criação, do tema da criação, a gente trabalhou a questão de estação do ano, questão dos animais, da biologia, da coisa de classificação de animais, de plantas, de alimentos. Então, a gente foi fazendo cruzamento com os assuntos. E as atitudes. As atitudes se referem a tudo o que a criança precisa tomar uma decisão a partir daquela história ou a partir daquele assunto que foi trabalhado. São as decisões que esses princípios vão gerar, é o desafio da criança. Então, em todas as unidades, esses 3 aspectos aparecem, são trabalhados. Daí no livro vai ter lá, então você vai ter os textos bíblicos, você vai ter a ênfase bíblica daquela seleção de textos, você vai ter objetivos da unidade, você vai ter as conexões desse assunto com outras músicas, com outros links de site, com outras coisas que não estão no livro, mas que são do assunto. O Cantando com Alegria são as músicas que tem um CD atrás do livro, que tem música para cada unidade, e o playback também, para cantar com as crianças. O Criando e Recriando são as atividades, aonde você vai ter atividade para fazer xerox, não é para fazer no livro, para xerocar quantas crianças você tem. E você tem encartes, que eu coloquei, que cada unidade tem o seu versículo, e os versículos têm encartes coloridos. Então, todos os versículos são coloridos, e daí tem coisinhas, jogos, então tem jogos, tem coisinhas para brincar, unidade, bingo de versículo. Então, todas as atividades coloridas, recortes, dá para recortar coisas das atividades. Então, você tem uma gama de atividades
para 6 anos, fáceis, e atividades para os mais velhos, que já, os 8, 9 anos, que já têm uma situação escolar e um conhecimento de alguns assuntos, então exige mais. A conversa com Deus é o momento onde a gente vai trabalhar a oração, esse conversar com Deus, mas não só essa oração padrão, fique quietinho e vamos orar, mas atitudes de oração. E palavra no coração é o versículo. Ó, eu voltei. Tá. Então, na interdisciplinaridade, a gente procurou fazer vínculo com assuntos que eles veem na escola, nessas séries da escola, com ciências. Então, a gente tem atividades que trabalham com o corpo humano, partes do corpo, emoções, saúde, com a natureza, estações do ano, plantas, com alimentos. Nós fomos fazendo vínculo com aquilo que eles estão aprendendo na escola naquele ano.